bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema. O que esse homem fez para merecer uma casa tão rica, tão maravilhosa, tão extraordinária? Essa pergunta foi feita por um menino de 13 anos, filho de um pequeno fazendeiro nos Estados Unidos, em meados do século XIX. Este menino chamava-se Thomas Mellon, um cidadão que, quando cresceu, construiu a quarta maior fortuna da América do Norte. Eu tenho aqui comigo as duas biografias que li para aprender sobre a vida deste homem. O primeiro é este aqui, Thomas Mellon and His Time, um livro fantástico que eu recomendo a todo executivo, a todo empresário, a lê-lo como eu faço. O segundo livro foi escrito pelo seu tataraneto, James Mellon. O título dele é The Judge. A história deste cidadão é uma história fantástica e uma das histórias mais bonitas que eu já li na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer várias partes que compõem a sua fortuna pessoal quando visitei Washington, D.C., quando visitei a cidade de Pittsburgh, no interior do estado da Pensilvânia. Ele diz que, quando ele fez essa pergunta, o que esse homem fez para merecer uma casa tão rica, ele estava olhando a casa de um americano riquíssimo da época, um fazendeiro riquíssimo, por nome Negroe, que tem uma rua na cidade lá de Pittsburgh. É o nome de uma rua na cidade de Pittsburgh. Diz ele que, certa ocasião, quando trabalhava na propriedade de seu pai, um trabalho duro. Imagine você o que é você cultivar a terra com uma enxada ou com um arado. E diz ele que sempre que ficava cansado, ele encostava-se numa árvore e começava a ler a biografia do Benjamin Franklin. E ele diz que a leitura do Benjamin Franklin contribuiu para influenciar e modificar o seu destino da pobreza para a riqueza. Nesse trabalho que o Thomas Mellon fez para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, que era o objetivo da sua autobiografia, ele diz que ao ler a autobiografia do Benjamin Franklin, ele tomou como fundamento os mesmos princípios que foram esboçados, que foram defendidos e que foram usados pelo próprio Benjamin Franklin. O primeiro deles, a temperança. A temperança. Um comportamento adequado. Segundo, o silêncio. Ele dizia que você não deveria falar se não tivesse algo importante para dizer aos outros e até para si mesmo. Ele dizia também para você evitar as más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ele dizia também que você deveria evitar as conversas frívolas e que representavam não apenas a destruição da mente, mas a destruição do próprio tempo, algo tão precioso na vida de um homem. Ele dizia que a ordem era fundamental na vida, porque no universo tudo tinha a sua ordem e nada ultrapassava uma a outra. Ele dizia, portanto, tudo deve ser feito no seu devido tempo, nem antes e nem depois. E aí ele acrescentava, esse princípio é baseado na cultura cristã, na cultura judaica. Melhor dizendo, quando lemos lá que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ele dizia que, por princípio religioso,
em função do seu alto espírito religioso, ele fazia de tudo para fazer tudo na hora certa, no devido certo. Em outras palavras, ele tinha uma agenda para o seu dia. Depois, ele apontou o quarto princípio que guiou a sua vida: a determinação, a capacidade de tomar decisões. Você imagine o que é um menino pobre sair da pobreza, sair do campo, para estudar, para se formar, para se transformar num juiz e depois construir a quarta maior fortuna dos Estados Unidos. Em quinto lugar, moderação ou sobriedade. O que é que significa? Ele dizia assim: não gaste o seu dinheiro à toa, não desperdice o resultado de seus esforços. Que basicamente é aquele princípio que eu sempre anuncio aqui para vocês: cuide de seus centavos e os milhões cuidarão deles próprios. Ou então aquela máxima do Benjamin Franklin, quando ele dizia que o homem honesto é aquele que sabe que não pode consumir mais do que ele produziu. Este conceito do Benjamin Franklin e também do Thomas Mann pode melhor ser observado se você for a uma boa livraria e adquirir o livro e lê-lo com o título A Mente Milionária. Lá você vai encontrar de uma forma muito clara como é que você pode sair da pobreza para a riqueza. O sexto princípio, que se constitui um guia para a sua vida: o trabalho duro e persistente. Ele dizia que você não deveria desperdiçar o seu tempo. Na verdade, aqui ele estava proferindo, de certa forma, o princípio do cristianismo, que diz que todos nós um dia iremos prestar contas a Deus sobre como nós usamos o nosso próprio tempo. É bom frisar que o tempo é um bem democrático. Deus o distribuiu gratuitamente e voluntariamente a todos nós. Tudo vai depender da sabedoria com que nós utilizarmos o nosso próprio tempo. Como você sabe, o tempo você não recupera quando você o perde. Você não pode armazená-lo, você não pode comprá-lo, você não pode vendê-lo, você não pode substituí-lo. Ou você usa com sabedoria e inteligência, ou você perde. E por último, moderação. Moderação significava para ele evitar todos os extremos. Alguns dias atrás, eu estava assistindo à convenção republicana. E por ocasião da indicação do nome de Donald Trump a presidente, eu fiquei assustado quando ele disse que ele iria resolver sozinho os problemas dos Estados Unidos. Eu jamais vi tamanha arrogância. Eu jamais vi tamanha autoconfiança exageradamente. Porque não existe um homem que resolva todos os problemas de um país sozinho. Ele vai precisar da justiça, ele vai precisar do Congresso, ele vai precisar dos cidadãos. E essa não é uma tarefa fácil quando você é a primeira nação do mundo e você tem problemas homéricos e também tem privilégios homéricos. Se você é um profissional, evite a arrogância, evite os exageros, seja moderado, cuidado com o que você fala, porque amanhã você poderá ser julgado com maior severidade. Como você sabe hoje, o líder que nós precisamos nas organizações é o líder que transforma subordinados em outros líderes. A ideia do líder herói, do líder místico, é coisa ultrapassada, porque a sua liderança era baseada em poder e não em caráter, não em cultura e não em virtudes. Felizmente, nós estamos migrando para esse outro espaço e nós precisamos, como profissionais, evitar todos os esforços possíveis para transformar cada subordinado nosso
num verdadeiro líder. Este é o líder de verdade. Quero convidá-lo agora para que visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. E se preferir, me mande um e-mail, macedo@gutenberg.com.br. Eu agradeço tremendamente pelo seu tempo. E vou dizer mais uma vez, esse trabalho é todo feito para o seu engrandecimento, para que você se torne um profissional vitorioso e bem-sucedido. E também para chamar a sua atenção para a seguinte questão: abra os olhos, aprenda, corrija os seus erros e avance em sua vida pessoal, familiar e profissional. Muito obrigado a você mais uma vez e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!